Você já fez chá de guaco em casa, achando que estava fazendo certo e jogou fora todo o efeito da planta sem saber? Ou pegou folhas guardadas há tempo e tomou algo que pode ser mais perigoso do que remédio? Ou acreditou numa informação técnica que circula em centenas de sites e está completamente errada? O guaco parece bem simples. Ele cheira baunilha, a nossa avó conhece de cor, aparece em xarope de farmácia e em chazinho de quintal. Mas essa planta carrega segredos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, e alguns deles são realmente importantes para a saúde. Neste vídeo, você vai descobrir por que o guaco funciona de verdade e qual composto ativo está por trás disso. Vai aprender como preparar o chá do jeito correto. Vai entender um perigo grave que ninguém fala sobre folhas mal conservadas. Vai ver desmistificada uma informação que circula errada por aí, além de saber quem deve evitar o guaco completamente. Eu sou a médica doutora Márcia Matsuno, especialista em saúde integrativa, e você está no canal onde a gente fala de saúde de verdade, com base na ciência, mas em linguagem que todo mundo entende. Fica comigo até o final. Esse conteúdo pode fazer uma diferença real na saúde da sua família. O guaco é o nome popular dado a duas espécies de plantas da mesma família, a Micânia glomerata e a Micânia laevigata. As duas são trepadeiras com folhas largas, cheirosas e têm usos medicinais reconhecidos. Visualmente são muito parecidas, mas a composição química pode variar, e isso vai ser importante mais adiante. O que me chama a atenção de imediato é que o guaco não é simplesmente uma crença popular. Ele possui validação científica e institucional robusta no Brasil. Mas por que ele funciona, doutora? O segredo está em dois compostos que o guaco carrega naturalmente. O principal é a cumarina, tecnicamente chamada de 1,2-benzopirona. Esse nome complicado é a responsável pelo perfume característico de baunilha que o guaco tem. E além dela, existe o ácido ocumárico. Juntos, esses dois compostos produzem 4 ações farmacológicas bem documentadas. O guaco tem ação broncodilatadora. Ele ajuda a abrir os brônquios, aliviando aquela sensação de peito fechado e a tosse seca com chiado. O outro ótimo efeito é expectorante, ou seja, ajuda a fluidificar e eliminar o muco que fica acumulado nas vias respiratórias. Além disso, tem ação antiespasmódica, que reduz os espasmos musculares dos brônquios que causam a tosse nervosa e irritativa. E, por fim, tem ação anti-inflamatória nas mucosas respiratórias. Essa combinação de 4 ações é o que faz o guaco ser tão valoroso para tosse, resfriado, bronquite e congestão pulmonar. E é exatamente por isso que ele precisa ser usado corretamente. Porque um composto com esse poder terapêutico também tem o poder de causar dano quando mal utilizado. Então, vamos para o primeiro grande ponto prático deste vídeo. Como preparar o chá de guaco do jeito certo? Pergunta rápida: como você faz o chá de guaco em casa? Se a resposta for: coloco as folhas na água fria, boto no fogo e deixo ferver junto, eu te digo com toda certeza, você está jogando fora o princípio ativo da planta. Esse método de ferver a planta diretamente com a água tem nome técnico: decocção. Funciona bem para partes duras das plantas, como raízes, cascas e caules. Mas para as folhas do guaco é um erro grave. E o motivo é simples: a cumarina é um composto volátil. Com o calor prolongado e direto, ela evapora junto com o vapor d'água. Literalmente sai pela tampa. O que sobra é um líquido com cor e cheiro de chá,
mas sem o princípio ativo que você queria extrair. O método correto se chama infusão, e o processo é este. Você ferve a água em uma chaleira ou panela separada. Quando a água estiver fervendo, você apaga o fogo. Só então, com o fogo apagado, você adiciona as folhas secas de guaco à água quente e abafa o recipiente imediatamente. Tampado, você deixa descansar de 10 a 15 minutos. Esse tempo de abafamento é fundamental para que os princípios ativos sejam extraídos pelo calor residual, sem que a temperatura contínua os volatilize. A diferença entre esses dois métodos pode parecer pequena, mas é o que separa um chá medicinal de um chá inerte. Uma xícara de água morna com cor esverdeada e nenhum benefício real. E por falar em folhas, eu disse folhas secas. Isso não é detalhe, e é exatamente o próximo assunto. Porque o que acontece com folhas úmidas ou mofadas é algo que você precisa saber antes de fazer qualquer chá de guaco. Esse é o bloco mais importante do vídeo. Por favor, ouça com atenção total. Muita gente colhe o guaco fresco do quintal, guarda em saco plástico ou pega folhas em feiras e acaba usando material que ficou úmido, que está amarelado ou que tem aqueles pontinhos brancos ou escuros de fungo. Isso é extremamente perigoso. Veja o que acontece do ponto de vista da química e da farmacologia. Quando o guaco fica úmido e fungos se instalam nas folhas, esses micro-organismos realizam uma transformação química chamada biotransformação fúngica. E o que eles fazem é pegar a cumarina, que em estado normal é um composto seguro nas doses indicadas, e convertê-la em dicumarol. Para você entender a dimensão disso, o dicumarol foi historicamente a base química para o desenvolvimento de venenos para roedores e também de anticoagulantes usados em medicina intensiva. Ou seja, a folha mofada de guaco pode agir como um veneno de rato num chá caseiro. A regra é absoluta e não tem exceção. Nunca use folhas úmidas, amareladas ou com qualquer sinal de mofo. Se tiver dúvida sobre a qualidade das folhas, descarte tudo e compre material seco, de procedência confiável. Armazene as folhas em local seco, arejado e longe da umidade. Agora, eu quero te apresentar um conceito que explica algo que muita gente já viveu. Doutora Márcia, eu tomei o chá de guaco e não funcionou nada. Fiz tudo certo, mas não teve efeito nenhum. Isso tem uma explicação científica real e ela está na fitoquímica, o estudo da composição química das plantas. O guaco apresenta o que os especialistas chamam de quimiótipos. Quimiótipo é uma variação na composição química de plantas da mesma espécie, causada por diferenças genéticas e pelo ambiente em que a planta cresceu. O solo, o clima, a altitude. Na prática, são versões da mesma planta com perfis químicos diferentes. Pesquisadores identificaram no sul do Brasil um ecótipo regional de guaco, cujas folhas são visualmente muito parecidas com o guaco tradicional, praticamente indistinguíveis para um olho não treinado. Mas quando analisaram a composição química, descobriram que esse grupo tem teores de cumarina significativamente mais baixos que o guaco eficaz. O guaco medicinal eficaz é chamado de quimiótipo pineno, rico em cumarina e ácido ocumárico. O ecótipo identificado no sul tem outro perfil de compostos: mirceno, limoneno e felandreno. Substâncias com outras propriedades, mas sem o mesmo efeito broncodilatador e expectorante. Agora, eu preciso desfazer um mito que circula com frequência, inclusive em canais e sites que tentam ser científicos.
Você já leu em algum lugar que o guaco funciona graças ao ácido caurenóico? Isso parece ter alguma base científica, mas a verdade é que quando falamos do chá caseiro, isso está errado. E eu vou te explicar por quê. O ácido caurenóico existe de fato no guaco e tem propriedades que pesquisadores estudam com interesse. Ele apresentou resultados interessantes em alguns experimentos de laboratório. O problema está na química básica. O ácido caurenóico é extremamente lipofílico. Esse termo significa que ele é afim com gordura e insolúvel em água. Não importa quanto tempo você deixa as folhas de guaco em água quente, o ácido caurenóico não se dissolve. Ele simplesmente não vai para o chá. Eu mencionei nesse vídeo a diferença entre infusão e decocção. E isso me lembra de uma coisa importante que preciso compartilhar com você. Saber que o guaco é bom para a tosse é uma coisa. Saber como preparar corretamente, qual a dose certa para você ou para seu filho, quantas vezes por dia, por quantos dias e quando parar, isso é outra coisa completamente diferente. E é exatamente essa diferença que separa o uso seguro do uso que pode trazer risco. Por isso, indico o curso Farmacinha Caseira, um treinamento completo para quem quer usar plantas medicinais com técnica, segurança e embasamento científico. No Farmacinha Caseira, você aprende na prática o que é infusão e decocção, e quando cada uma se aplica e como executar do jeito correto. Maceração para extrair compostos que o calor destruiria. Tintura-mãe e alcoolatura, os extratos mais concentrados e como dosá-los. Xarope, como transformar um preparo simples em um medicamento mais eficaz. Pomada e óleo medicado, para aplicação direta na pele. Solução nasal, argila medicada, escalda-pés e vaporização do útero. E o que eu considero mais importante: dosagem correta, frequência de administração e duração do tratamento, para cada preparo, cada planta e cada faixa etária. Se isso faz sentido para você, e eu acredito que faz, senão você não estaria aqui, dá uma olhada no comentário fixado aqui embaixo. Deixei o link para você acessar e conhecer melhor o que o curso oferece. Agora, o bloco mais sério do vídeo. E por mais sério, eu não quero dizer pesado, quero dizer essencial. Porque entender quem não deve usar o guaco pode evitar situações realmente graves. Já estabelecemos que a cumarina é o princípio ativo central do guaco e que ela tem poder farmacológico real. E é exatamente por isso que o guaco não é inofensivo para todos. O mesmo mecanismo que abre os brônquios e alivia a tosse pode interferir seriamente em outras funções do organismo em determinadas situações. A interação mais grave, e eu uso a palavra grave com total responsabilidade, é com anticoagulantes e antiplaquetários. Se você toma varfarina, AAS, mesmo em baixa dose, clopidogrel ou qualquer medicamento que interfira na coagulação do sangue, você não pode usar guaco sem orientação médica. A cumarina potencializa o efeito anticoagulante desses medicamentos. O resultado pode ser hemorragias espontâneas, sangramentos nasais, hematomas sem motivo, sangramento digestivo, sangramento interno, situações que podem exigir emergência hospitalar. Quem usa anticoagulantes ou antiplaquetários deve suspender o guaco pelo menos 7 dias antes de qualquer procedimento cirúrgico ou extração dentária, sem exceção e sem exceção ao aviso. Outra interação relevante: anti-inflamatórios, como ibuprofeno e diclofenaco. Quando combinados com guaco, aumentam o risco de sangramentos e de irritação gástrica, muitas vezes silenciosa.
O guaco é totalmente contraindicado durante a gravidez. Os princípios ativos da planta causam relaxamento da musculatura uterina, o que pode desencadear contrações prematuras, aborto ou complicações no fluxo placentário. Não existe dose segura na gestação. Durante a amamentação, o cenário é de incerteza científica, o que na prática também é uma contraindicação. Não existem estudos que avaliem como a cumarina e seus metabólitos são excretados no leite materno e qual impacto teriam no bebê. Na dúvida, a resposta é não. Para bebês com menos de 1 ano de vida, o guaco é proibido. Algumas orientações estendem essa proibição até os 2 anos, especificamente para os xaropes industriais, pelo teor elevado de açúcar e concentração dos compostos. Para crianças entre 1 e 12 anos, o uso é permitido em alguns contextos, mas com restrições importantes. Dosagem rigorosamente controlada, geralmente 1/3 a metade da dose adulta, por no máximo 7 dias e sempre com orientação de um profissional de saúde. Não tem automedicação para criança pequena com guaco. Pessoas com hepatite ativa, insuficiência hepática ou insuficiência renal crónica têm a metabolização comprometida. A cumarina se acumula no organismo em vez de ser eliminada normalmente, e esse acúmulo pode causar toxicidade hepática grave. Esse grupo deve evitar o guaco. Um aviso específico sobre os xaropes industriais de guaco. Muitos deles contêm altas quantidades de sacarose. Para pessoas com diabetes, um xarope aparentemente inocente pode provocar picos de glicemia perigosos. Verifique sempre o rótulo e prefira versões sem açúcar quando disponíveis. Para idosos, o alerta é sobre a metabolização mais lenta que acontece naturalmente com o envelhecimento. Combinada com a polimedicação que muitos idosos utilizam, o guaco pode gerar acúmulo de cumarina, risco de arritmias, palpitações e interações não previstas com outros medicamentos. O guaco não é um chá para tomar todos os dias, como se fosse água ou um suplemento alimentar. O uso contínuo sobrecarrega o fígado pela exposição crônica à cumarina. E superdosagem, tomar mais do que o indicado por mais tempo do que o recomendado, provoca sintomas agudos, náuseas, vômitos, diarreia, vertigem, dor de cabeça intensa e taquicardia. A recomendação geral é que o tratamento com guaco não ultrapasse 14 dias consecutivos. Antes de fechar o vídeo, preciso falar de uma crença popular que ainda circula com força e que representa um risco real de vida. Em muitas regiões do interior do Brasil, o guaco é usado como tratamento doméstico para picada de cobra. Existem receitas tradicionais, rituais de aplicação, histórias de geração em geração. Eu entendo a força dessas tradições, mas a ciência é absolutamente clara aqui. O guaco não neutraliza o veneno de cobra. Isso foi testado em ambiente laboratorial e em estudos com animais. Os compostos do guaco não têm ação contra a toxicidade sistêmica do veneno botrópico da jararaca, nem do veneno laquético da surucucu. O perigo real não é só que o guaco não funciona contra o veneno. O perigo é que confiar no guaco atrasa a busca pelo soro antiofídico no hospital. E esse atraso pode ser fatal. O veneno botrópico começa a agir rapidamente nos tecidos e na coagulação. Cada minuto conta. Picada de cobra é emergência médica. O único tratamento eficaz é o soro antiofídico, administrado em ambiente hospitalar. Nenhuma planta substitui isso. Se este vídeo te ajudou, compartilha com alguém da sua família ou com aquela pessoa que você sabe que usa guaco em casa. Uma informação certa, no momento certo, pode evitar um problema sério. E se você quer aprender a usar plantas medicinais com técnica e segurança, do preparo à dosagem,
O link do Farmacinha Caseira está no comentário fixado aqui embaixo. É só clicar. Até o próximo vídeo. Se cuida e que Deus abençoe.